Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Ele morreu. E aí, galera? Sou eu, André Arruda. Mais cansado ou menos cansado, ou sei lá como é que eu tô cansado, só sei que eu estou aqui. Estou aqui e este é mais um Bom Dia pra quem? Bem, podemos começar aí com uma marcha fúnebre. Mas não. Que marcha fúnebre o quê? Não se fala de outra coisa. Morreu guru, ideólogo, blá 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 blá, seja o que vocês quiserem. Olavo de Carvalho está morto. Segundo informações da Jovem Pan, ele morreu de um problema de insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia, por bactéria, papapá. É um baita do eufemismo. Ele foi internado por Covid há 2 semanas atrás. Não tomou uma dose de vacina. Junte os pontos. Não precisa ficar comentando a respeito desse tipo. A quem nos despreza o nosso desprezo. E também nosso deboche. Eu vejo que tem gente, eu vi lá em grupos que são, como é que eu posso dizer? São leais, são fiéis aos conceitos olavistas. A ideologia do bolsonarismo nasceu no olavismo. E essas pessoas vieram ameaçar. Eu vou matar vocês. Vocês ficam esfiziando. E papapá. Meus queridos amigos, seguidores de Olavo. O Olavo de Carvalho só queria o dinheiro de você. Só isso. Só o din-din de você. E, como não poderia deixar de ser, notícias não tão boas do front da pandemia. 489 mortos em 24 horas. É o número mais alto em 74 dias. Isso vai aumentar a média de morto. Um diacho. Vai ser um diacho isso aí. Vai ter muita coisa aí, né? Em 18 estados e no Distrito Federal está aumentando a ocupação de UTI. E entre os idosos sem imunização, inclusive o Olavo, a taxa de óbitos é 27 vezes maior. Já falei ontem. É porque eu só não falei da Olavo no episódio ontem porque ele morreu depois. Mas o negacionismo mata. Essa é a verdade. O negacionismo mata. E ainda o presidente que não deu nenhum ar sobre a morte de Elza Soares, que não deu um ar sobre a morte de Aldir Blanc, que não deu um ar efetivo sobre a morte de Paulo Gustavo. Os únicos que ele fez lamentações foi o MC Reas e o Olavo de Carvalho. E ainda, para piorar, me decretou luto para esse cara. Tem um tweet que eu achei até, né? Que disse o seguinte: 2 tweets bem interessantes. Tá difícil. Olavo de Carvalho é considerado um imbecil pelos filósofos e um filósofo pelos imbecis. Segue o baile. Tem um outro aqui.
Aí o Bolsonaro, que tomou a invertida da jovem de 19 anos, leu, confrontou o Bolsonaro e ainda disse: você é uma farsa. Perfeito, né? É perfeito mesmo. Você se lembra que ontem eu comentei sobre cortes no orçamento? Os cortes no orçamento do governo Bolsonaro foram draconianos, a ponto de atingir diretamente universidades, o INSS, serviços públicos essenciais, e quer dar aumento para policial federal e policial federal rodoviário. É a injustiça que fala, amigo. É a injustiça que fala. 489 mortos em 24 horas. Vamos mudar de assunto? Caiu. Opa, Paulinho. Caiu um tabu. Eu acho que era até esperado. O Palmeiras ganhou a copinha, sua primeira copinha. E vamos ser sinceros, né? Já havia cantado a bola de que o Palmeiras estava investindo muito bem na base, alguns anos atrás, e formando jogadores de boa qualidade das categorias de base. Então, Gabriel Jesus, Veron, menino lá. Agora esse outro rapazinho de um golaço na copinha. Isso, ele quebra uma tradição, a vitória, essa quebra do Palmeiras, do tabu do Palmeiras, também é uma quebra de uma tradição que o Palmeiras tinha. Porque o Palmeiras efetivamente não tinha tradição em formar jogadores. Eles preferiam contratar jogadores do que formar uma base de jogadores. E a situação se inverteu e hoje o Palmeiras está colhendo os frutos. É a equipe que vem ganhando campeonatos na categoria de base também. É um equipe que está sempre em fases finais de Campeonato Paulista Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. Então o título do Palmeiras é uma questão de tempo. E talvez seja essa a saída para os clubes brasileiros, é investimento na base. Agora, o que a gente torce é que esse povo, que haja a retenção desses talentos. O futebol brasileiro está dependendo muito da questão da identidade. Você vê, por exemplo, a seleção de futebol, você tem muitos jogadores estrangeiros falando sobre o Marcelo, que joga no Real Madrid. É um puta de um craque, é um jogador brasileiro muito bom, porém ele atuou muito pouco dentro dos gramados brasileiros. Jovem, foi vendido. Então, e você tem outros jogadores que também estão na mesma situação, entendeu? Está na mesma situação e isso faz com que o futebol brasileiro ele acabe perdendo um pouco a identidade com o torcedor. E é isso que precisa mudar. O futebol brasileiro precisa ter uma gestão mais profissional, mais séria, menos amadorismos.
Precisa se profissionalizar a arbitragem brasileira, que ainda é amador, entendeu? Ainda é amadora. Então são condições que ainda estão deixando não só o futebol brasileiro, mas o futebol da América do Sul sempre em desvantagem. Eu conheço teve um colega, um palmeirense, que comentou que o principal título é a Libertadores. Estamos longe de chegar estamos longe de chegar no patamar dos clubes europeus. Eles têm dinheiro, eles têm técnica, eles têm tudo. E aí fica difícil. Então vamos ver como é que vai ser o futuro. Tá? Vamos ver como é que está o futuro do esporte. Eu digo não só o futebol, é esporte, né? Sou defensor do esporte. Que o esporte seja um vetor, né, de desenvolvimento da juventude. Como é nos Estados Unidos, eles utilizam muito o esporte para atrair as pessoas para fazer aí estudar em faculdade, essas coisas. É um atrativo, né? O esporte e a cultura, porque o Brasil ele tem uma cultura muito rica, então o esporte e a cultura poderiam ser excelentes vetores para atrair os jovens para estudar, para fazer coisas. Se não deu certo no esporte, se não deu certo em alguma coisa da arte, vai dar certo em outra coisa, né? Na matemática, na tecnologia da informação, na advocacia, na medicina. Então é um vetor que pode. E a história da possível guerra Rússia contra a OTAN. Tá? Tudo começou quando a Ucrânia resolveu se achar que, quer dizer, não é, né? Resolveu entender que poderia se juntar com a OTAN, né? E aí a Rússia não gostou, porque a Rússia tem comerciais, tem influência política naquela região, e botou todo mundo na região de fronteira, entendeu? Então, como é que vai ser essa história aí? Não se sabe. Vai ser estilo Guerra Fria? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser possível, né? Então podemos ter aí uma condição aí mais tranquila, mais tensa. E já aumentou o preço do petróleo. O pessoal do petróleo gosta disso, gosta. Uma tensãozinha no Oriente. Uma crise aí na Rússia, que também é grande produtor de petróleo. Batata. Sobe o barril. Aí é que complica, né? Bem, eu acho que por enquanto é só porque hoje não teve muita notícia, né? O sistema de valor esquecido em bancos. Aquele valor que, por exemplo, você fechou a conta, um valor de resíduo de algum acordo que já pagou e ficou um dinheiro para o banco, essas coisas. O Banco Central abriu um sistema de consulta para poder as pessoas descobrirem que valores que lhe pertencem estão perdidos em outros bancos. Adivinha o que aconteceu? O site caiu. Que bonito esse país, né? Sistemas que não funcionam. Sistemas que não funcionam, né? Então vamos ficar esperando aí o sistema voltar pra gente tentar pedir aí os negócios dos bancos.
Então, que esse dia 26 de janeiro de 2021 seja um dia maravilhoso, fantástico, um dia que tenha sol na sua vida, porque hoje fez sol para chuchu, e que você tenha muitas alegrias nesse dia de hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até breve. Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.